Oi, pessoal, muito boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema super especial e que é barreira para muitas mulheres. Então, a gente vai falar sobre networking. A gente está com a Jéssica e com a Suzana. E assim, eu estou bem animada para falar sobre isso com elas. E eu queria que vocês se apresentassem. Suzana, Jéssica, quem vai primeiro? Bora lá, Suzana. Vou Bom, deixar contigo para você fazer essa abertura. pode deixar, eu estou te esperando. Eu sou uma especialista em marca pessoal, fui executiva por 18 anos, trabalhei na Natura, no Banco Real, na T4F, e há quase 12 anos sou consultora de branding, hoje especializada em reputação de pessoas em programas de embaixadores. Também sou autora de um livro, Sua Marca Pessoal, que foi best-seller, em primeiro lugar, Negócios Brasil, no ano passado, 2023. E sou muito apaixonada por esse tema do networking. Eu acho que ele tem uma correlação direta com o que a gente fala em construção de marca. A gente, eu e a Jéssica, porque a Jéssica é uma especialista nesse assunto também. E a gente que trabalha com isso sabe o quanto o networking potencializa uma marca pessoal e tudo aquilo que você deseja disseminar e mostrar para o mundo. Então, estou super animada de estar aqui, em ótima companhia, fazer uma apresentação bem rapidinha, porque eu acho que as pessoas querem saber mais do nosso assunto do que da gente, né? Então, é só para a Exato. gente se apresentar aqui e depois, se for o caso, eu conto um pouquinho mais. Perfeito. Gurias, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou a Jéssica Simões, eu sou estrategista de LinkedIn, palestrante, LinkedIn Top Voice, eu sou especialista em reputação de marca pessoal com foco em lideranças dentro do LinkedIn. Eu também faço mentoria voltada para inteligência e gestão de carreira, principalmente para o tema de protagonismo feminino. Eu tenho algumas formações, algumas delas voltadas para employer branding, marketing de comunidade. Eu também sou ghostwriter, né? Não sei se todo mundo conhece aí que profissão é essa, mas se não, dá um Google. E eu também sou cofundadora e diretora de relacionamento da Aster, que é uma empresa especializada, né, em produção de conteúdo voltado para o LinkedIn, não para marcas, mas sim para pessoas, né, pessoas profissionais, lideranças, e somos responsáveis aí por atender, né, grandes marcas no setor de educação, tecnologia, fortalecendo aí junto com os executivos a sua cultura organizacional. E sim, networking é um tema que eu sou apaixonada, eu falo que eu só estou onde eu estou hoje por conta de todas as pessoas que eu consegui me relacionar no meio do caminho, né? E hoje, inclusive, eu tenho uma pauta muito voltada para a questão de como a gente pode driblar o medo da exposição, né? Para a gente falar sobre networking, como a gente pode caminhar por vários ambientes, e acho que dá para a gente trazer isso também como pauta. Não, ótimo, Jéssica. Você tocou num ponto que eu acho que a gente pode até já seguir nele, que é assim, networking está ligado um pouco à exposição, né? Então, de ir num evento presencial, enfim, de estar assim, como a gente está aqui discutindo, mas a gente está ao vivo, a gente está colocando nosso rosto na tela para quem quiser ver, depois fica gravado. Então, dificilmente você vai fazer um networking que tenha impacto. Você pode entrar num grupo e falar, né, colocar só algumas coisas, assim, ninguém vê seu rosto, mas não causa tanto impacto quanto essa conexão que gera o presencial. Então, fala um pouquinho desse assunto, dessa parte de exposição, e aí já faz o link, e é por conta da exposição que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade, porque elas também se cobram muito, e elas acham que a exposição está ligada com a aparência, e aí, querendo ou não, tem que jogar energia para estar bonita, para o cabelo, a maquiagem, a roupa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho indo para esse lado. Tá, beleza. O que acontece? O medo da exposição, ele vem de vários lugares, né? Pode ser uma questão cultural, uma questão familiar, pode ser uma questão da sua própria autoestima, mas eu sempre falo, principalmente para as minhas mentoradas, que todas as vezes que você deixa de falar sobre as suas habilidades e as suas competências, você está perdendo a oportunidade. Todas as vezes, né? E essa questão do medo da exposição, ela também vem muito do receio da gente ficar muito no lugar de o que o outro vai pensar a respeito daquilo que eu vou fazer. Então, todas as vezes que você se coloca nesse lugar de comparação, né, e se preocupa tanto com o que o outro vai pensar a respeito daquilo que você vai fazer,
você acaba perdendo uma série de oportunidades. Oportunidade de falar com alguém que pode acelerar a sua carreira, oportunidade de conversar com alguém que pode te indicar uma outra pessoa, de repente, para você fazer uma venda ou para você conseguir um emprego. Quando eu trabalho com mentoria de inteligência e gestão de carreira, eu falo também que se já é difícil você conseguir se recolocar no mercado de trabalho quando você conhece pessoas, imagina quando você não conhece, né? E ambiente de networking é um ambiente masculino, se a gente for parar para pensar, né? Normalmente, quem vai para o happy hour? Quem vai fazer as viagens executivas dentro das organizações, né? Os homens, eles têm essa mobilidade porque sempre tem alguém em casa para cobrir todas essas atividades. Mas esse também é um lugar feminino. E existem várias maneiras, né, da gente fazer isso. Então, acho que quando a gente para de se preocupar um pouco com o que o outro está pensando, e aí trago verdades, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí, né? A gente fica achando... Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a vergonha também é um tipo de ego. Façam o que vocês quiserem com essa informação, né? E isso muda tudo. Então, quando você se coloca, né, nesse lugar de protagonista da sua carreira e entende que todas as vezes que você não se comunica, que você não vai fazer seu network, seja participar de uma reunião como essa online, não ficar sempre com as mesmas pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, se programar para ver um evento online dentro do próprio LinkedIn, uma live no Instagram. Às vezes, o network não precisa ser feito fora da nossa casa, sabe? Ele também tem outros momentos, né? Mas acho que é legal também, e aí a Suzana pode contribuir com essa minha fala, que é a gente contextualizar o que é networking. Networking não é quantidade de pessoas que você conhece. Networking é sobre a maneira como você nutre as suas relações, né? Como que você vai administrando essas relações e como que você pode fazer com que essas pessoas contribuam também para acelerar a tua carreira, né? De uma maneira legítima, integral, genuína, né? Sem que a gente se coloque num lugar de muito interesse. O interesse, ele existe. A gente precisa falar sobre isso, não tem problema nenhum. Existem pessoas que são pontuais na nossa vida para que a gente possa acelerar alguns pontos, né? Da carreira, vida e etc. Mas eu acho que a nutrição dessas relações faz com que tudo fique mais legítimo. Mas respondendo a tua pergunta de maneira pontual, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? O medo da exposição vem muito do que a gente fica pensando no que a outra pessoa vai falar a respeito do nosso movimento, sabe? Nossa, que fala perfeita. Até é difícil adicionar algumas coisas, mas eu vou tentar complementar, eu acho que concordo com cada vírgula do que você falou. Acho que super interessante a questão que você traz da outra pessoa não estar nem aí. Eu uso demais essa frase, ninguém está nem aí para você. Porque ninguém está nem aí para mim, as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Elas estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que com a gente. Claro que vai ter gente que vai perder tempo de falar isso ou aquilo, mas o que isso importa, né? Importa tão pouco diante daquilo que você pode ganhar quando você se posicionar para o mundo. Quando você diz que toda vez que você deixa de falar sobre suas competências, suas habilidades, suas conquistas, não lembro exatamente as palavras que você usou, você está perdendo oportunidades. Eu acho que tem uma premissa fundamental que a gente tem que ter e se lembrar sempre, é que a outra pessoa não tem raio-x, scan, máquina de adivinhação, bola de cristal. Eu olho para você e eu não sei. Nós estamos aqui, nós três, né? Até abrir a câmera, exceto as pessoas que já nos conhecem, elas não têm ideia do que elas vão esperar de nós. É preciso que a gente se posicione para você começar a ver, a Juliana se posiciona mais assim, a Jéssica mais assada, a Susana daquele outro jeito, e está tudo bem, você vai capturando na medida em que a gente te dá elementos para você nos conhecer. Se você não dá elementos, você não dá nem a chance da outra pessoa te dizer não. Porque muitas vezes o medo é do julgamento, outras vezes o medo é do não. O medo é de tentar uma relação e que você vai dar com a cara na porta. Mas é que essa frase ela é tão batida, tão batida, tão batida, que eu tenho até um pouco de usar. Mas aquela história do não você já tem, ela é absolutamente verdade no caso do networking. Você já não conhece aquela pessoa e ela já não está te ajudando em absolutamente nada. Você não está tendo uma relação com essa pessoa. Já é uma não relação. A tentativa é a certeza de que você vai tomar não. É lógico que um monte de gente vai te dizer não. Daí, um monte de gente vai dizer sim. Eu digo sempre para os meus clientes também, olha, cada 10 que você contactar, se você der sorte, uns 5 vão responder. Uns 3 vão te dizer que vão marcar, mas não vão marcar. E 1 ou 2 vai marcar e 1 vai ser incrível. Pensa bem. É uma taxa maravilhosa de sucesso.
Porque, no mínimo, 10 pessoas estão sabendo de você. O fato da pessoa não ter se engajado com você não significa que ela não passou a saber que você existe, o que você faz, o que você se propõe a fazer. Na verdade, e agora, né, eu minto, depois que eu falo isso, eu falo, na verdade é mentira, mas só depois que a pessoa começa a exercitar, porque a taxa geralmente é maior. Geralmente ela é maior do que isso. Mas eu digo, se você tiver uma expectativa baixa, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que querem se relacionar com você. Então, o conceito central de networking, eu acho que primeiro ele está numa diferença importante entre ser interessante e ser interesseira, ou interesseiro. Quando você tem uma abordagem de buscar se relacionar com pessoas interessantes e também se apresentando como uma pessoa interessante, e interessante é o que interessa ao outro, não a você. Ser interessante a ponto da pessoa querer conversar com você é que ela vai te achar interessante de alguma maneira. E o que você tem para colocar na mesa? Quando você passa a olhar a partir da perspectiva do outro, fica mais leve. Fica mais leve, porque se você só entra para pedir em todas as relações, a chance realmente de você ter relações curtas, né, que são o que a gente chama de voo de galinha, aumenta muito, mas acreditar no poder das relações é muito mais potente do que só pensar aquilo que eu até coloquei hoje no post, né, Juliana, que a gente comentou, que é assim, com quem eu vou me relacionar, que eu vou pedir um favor, depois eu vou ficar fazendo um follow-up, que a pessoa vai fugir de mim porque vai me achar a pessoa mais chata do planeta. Gente, isso não é network. Network é cultivar uma rede de relações. E aí, não é eu vou me relacionar com essa pessoa porque eu quero que ela me faça esse favor. Eu vou me relacionar com essa pessoa porque vai ser uma relação interessante, que para nós dois ou para nós duas, e que se nunca essa pessoa me contratar, está ótimo do mesmo jeito. Porque eu estou aprendendo um monte de coisas, eu estou tendo insights de inovação, o que eu estou ouvindo aqui eu posso aplicar num projeto, eu posso gerar um insight para um cliente. Então, é uma rede muito mais interessante e complexa do que pedição de favor. Né? É que é sutil a diferença, né, Suzana? Mas eu já vi pessoas falando sobre networking do tipo, é uma troca de favores, sabe? Mas eu acho muito. Não é legal esse conceito. Eu acho que é mais de você, como você falou, construir um relacionamento e não esperar que ele vai, a curto prazo, aquilo vai voltar para você. Sim. Eu acho que existem coisas bem pontuais, né, nessa fala da Suzana, que também foi muito legítima, e que tem uma coisa no meio do caminho que a gente não fala, né, entre você tomar a decisão de iniciar um processo de networking com alguém e você se tornar interessante, tem o como você se enxerga como uma pessoa interessante. Se você não sabe das suas habilidades, se você não sabe das suas competências, se você não tem repertório para iniciar uma conversa com alguém, muito dificilmente você vai iniciar um processo de network. Por quê? Porque isso vai te trazer insegurança. Então, antes da gente iniciar o processo, da gente falar sobre o conceito de networking, sobre todos esses pontos que a gente está trazendo aqui, existe o autoconhecimento. Então, quem é você? Por que você faz o que você faz? Por que você é uma pessoa interessante? Você trabalha o seu poder de persuasão, o seu poder de comunicação? Jéssica, eu não sei falar muito bem. Eu não é a minha praia falar, não é a praia ficar conversando com as pessoas. Ok, desenvolve a habilidade da escrita. É um outro tipo de comunicação, né? Então, a gente não pode limitar o networking àquilo que a gente não sabe fazer ou àquilo que nos deixa inseguros, né? E essa insegurança, ela precisa ser trabalhada. E esse networking, muito para além, né, do ambiente fora do nosso trabalho, ele também é importante, caso você esteja trabalhando, para dentro da sua organização. Né? Então, existem networks em todos os pontos, né? Em todos os momentos da nossa vida. E, como você falou, né, Ju, não dá para a gente iniciar uma conversa esperando que isso vai ter algum retorno, até porque isso acontece no meio do caminho, né? Tem coisas que você descobre que essa pessoa pode contribuir contigo numa conversa completamente informal. Né? Completamente informal. Não sei se vocês já ouviram essa frase assim, nossa, se eu soubesse, Suzana, que você fazia isso, eu tinha comprado de você. Cara, eu fico enlouquecida quando isso acontece. Eu falei, como assim? Você contratou outra pessoa, você, né, tá fazendo isso com outra pessoa, eu faço isso. Né? Então, como eu tinha esse problema de uma maneira muito recorrente, eu como produtora de conteúdo, eu falei, cara, eu não posso mais correr esse risco. E aí, hoje, eu falo todos os dias sobre o meu trabalho, né, de várias maneiras diferentes. E isso faz com que eu tenha uma rede muito ampla de networking. E aí, assim que a gente tiver a oportunidade, eu acho que eu posso falar um pouquinho também sobre como você programar isso de uma maneira estratégica, porque tem como,
né? Você programar, tem como você criar uma estratégia pontual a respeito de algo que você quer atingir para conseguir seus objetivos também. Ué, conta já, agora eu já tô curiosa. Conta já? Ótimo. Agora Então, eu tô morando em São Paulo agora, né? Cheguei em São Paulo segunda-feira. E eu trabalho... Mas o Gurias veio com você. A guria veio comigo. Eu trabalho a minha vinda para São Paulo há 2 anos. Então, eu morava em Curitiba, eu vinha para São Paulo, conhecia um pessoal, aí eu participava de um evento, eu ia num evento presencial, eu participava de uma live. 70% da minha base de contatos do LinkedIn era voltado para o meu público final em São Paulo, né? Eu comecei a ministrar palestras aqui e eu fui nutrindo essas relações em São Paulo. E chegou um momento que eu falei assim, olha, eu já conheço muita gente de várias áreas, pessoas que podem me ajudar. E essa minha mudança de Curitiba para São Paulo não foi assim no susto, né? Eu não me senti eufórica, eu não me senti com medo, muito pelo contrário. Então, quando as pessoas perguntam assim, o que você está sentindo, né? Como que tá sendo esse negócio para você de mudar para uma cidade como São Paulo? Então, eu falei, cara, eu me sinto segura. Eu me sinto segura porque eu programei isso, né? Hoje eu tenho com quem contar em São Paulo, mesmo não morando em São Paulo. Né? Então, foi muito estratégico esse processo. Aí eu volto para uma estratégia também mais voltada para a questão de eventos, né? Então, se você vai num evento, sei lá, um Conar da vida, sei lá, qualquer evento que você vai participar, você entende do público que vai estar lá? Você sabe quais são os estandes que vão estar lá? Quais são as empresas que vão estar lá? Quem são as pessoas possíveis que podem estar participando desse evento? Quem são os palestrantes? Hoje eu tenho uma rede de networking maravilhosa de palestrantes, de pessoas que eu conheço e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque quando eu saio do evento, eu vou lá e mando uma mensagem falando o que eu mais gostei na palestra, eu anoto as frases, né? E eu vou mantendo as minhas relações com essas pessoas. Então, esse processo da nutrição... Aonde? No LinkedIn? Você manda no LinkedIn ou você pega no LinkedIn. No tá. LinkedIn, sempre faço pelo LinkedIn. Eu vou lá, eu assisto mesmo, eu anoto as frases, eu sei quem é a pessoa, eu sei onde trabalha. Eu sou muito legítima nesse meu processo da construção das minhas relações. E eu não estou falando de quantidade, eu estou falando das pessoas certas. Não, e todo mundo gosta, né? Eu já fiz isso algumas vezes. Sim. Porque foi genuíno. Falar, olha, assisti um vídeo seu, assisti uma palestra, eu amei, porque você falou disso, daquilo. Aí as pessoas sempre respondem e falam, muito obrigada, que bom, né? Não sei o quê. Exatamente. E eu acho que você usou a palavra certa, que é genuíno. Que é o que a Jéssica falou, assim, quando você vai se conectando com pessoas e se abrindo para esse potencial, com algumas pessoas você vai se conectar mais do que com outras. Você vai encontrando a sua tribo, e a sua tribo vai te encontrando também. Então, eu adorei a história de você se sentir segura, porque no fundo é uma rede mesmo, é uma rede que você sabe com quem você pode contar e não com quem você não pode contar, ou para algumas coisas, porque no final do dia você vai ajudar, você vai ser ajudada, mas como consequência de relações genuínas, de relações estruturadas, de relações interessantes, de relações no tempo. Claro que tem momentos da vida em que você vai precisar acionar uma pessoa especificamente para pedir algo. É óbvio. Os especialistas em networking, principalmente nos Estados Unidos, têm um mantra que é: nunca peça nada antes de 1 ano que você conhece a pessoa. É claro que o americano adora colocar as coisas em caixinhas e fazer regras e etc. Eu não acho essa regra ruim, porque eu acho que por trás de uma coisa meio forçada, tem uma história de assim, quem sou eu na sua vida para te pedir alguma coisa? Mas é óbvio que tem situações em que você vai ter que fazer uma aproximação para pedir alguma coisa, mas que isso seja exceção e não a regra. Que você não seja aquela pessoa que é conhecida por se aproximar das pessoas só quando está desempregado, só quando precisa de ajuda, só quando precisa de pedir favor. Quase todos nós conhecemos alguém assim, ou alguém assim, né? Pessoas que se aproximam da gente quando precisam e depois desaparecem, depois aparecem para pedir, depois desaparecem. Então, acho que esse entre fazer de vez em quando e ter isso como uma rotina de só se aproximar por interesse, tem uma distância muito grande. No meio desse caminho estão as relações genuínas, aquelas relações que você vai ter de fato, que é o que você falou, né, Jéssica? Você vai nutrindo, você vai se aproximando, você vai entendendo o determinado ecossistema.
Porque cada vez que você conversa com uma pessoa, você aprende sobre o segmento em que ela atua, você aprende sobre a origem dela, você aprende uma série de coisas sobre, né, que vem do repertório daquela outra pessoa. Sim. E que aumenta o seu. Então, uma frase que eu adoro, que é bem antiga, assim, tem uns clichês que eu adoro, porque eu acho que por trás de uns clichês tem uns fundos de verdade. Sabe aquela história de que quando duas pessoas se encontram, cada uma, né, troca um pão? Já ouviram essa história? Quando duas pessoas se encontram, eu te dou um pão, você me dá o seu pão, eu cheguei com um pão e saí com outro pão. E continua cada um no seu caminho. Quando duas pessoas se encontram e trocam conhecimento, as duas saem com mais do que o que elas tinham antes desse encontro. Com certeza. Porque você não perde quando você dá, você só ganha quando você recebe. Então, eu acredito demais nisso. E você usou uma palavra que eu amo, e eu uso sempre, que é repertório. Se a gente for parar para pensar, a gente não precisa pedir nada quando a gente tem repertório. Né? Quando você conversa, quando você é interessante, quando você fala, olha, eu sou ghostwriter, eu sou especialista em produção de conteúdo para lideranças no LinkedIn. Pô, me conta como é que isso acontece, como é que isso faz. Eu não estou vendendo nada, só estou contando o que eu estou fazendo. Quando você tem esse repertório, você tem certeza de que aquilo que você faz parte das suas habilidades, das suas necessidades e das suas habilidades, e você não precisa ficar vendendo isso, as pessoas te convidam para. As pessoas te indicam para. Né? Óbvio, eu, como proprietária de uma empresa, tenho um time comercial e a gente faz um processo de prospecção. Mas é muito natural, todos os dias eu receber, olha, fulano te indicou. Aconteceu com a Ju. Né? Eu estou aqui porque alguém me indicou para a Ju. Eu não fui atrás de uma live, eu não fui. E tá tudo bem se eu for também. Faz parte, de repente, ali da minha estratégia profissional. Mas quando você é legítima no teu discurso, o teu network ele acontece de uma maneira muito orgânica, né? Você não precisa ficar vendendo o que você faz. As pessoas já vão olhar para você como uma oportunidade e vão lembrar da Suzane, vão lembrar da Ju, né? Mesmo sendo para uma terceira pessoa. Eu acho que esse tipo de coisa, você pedir para se conectar a alguém, é algo que você pode pedir antes de 1 ano, gente. Sabe assim, olha, porque eu faço muito e tem dado certo, por isso que eu continuo fazendo. Não sei se eu tô errada no julgamento. Olha, eu sou meio cara de pau. É muito legal conectar as pessoas, gente. Não para conectar, Ju, eles dizem para você não pedir favor. Favor, você se conecta para pedir favor. É isso. E de novo, eu não estou dizendo que eu não acredito em regra absoluta, não. Né? Mas eu acho que tem um fundinho de verdade aí de. Eu acho que tem que ter bom senso, né, Suzana? Tem que ter bom senso. O que eu vou pedir, para quem eu vou pedir. Eu acho que o que eu vou pedir também é muito importante, né? Tipo, se for alguma coisa absurda, né? Eu, por exemplo, eu sou muito cara de pau mesmo, faz parte da minha personalidade. Se eu conheço alguém que pode encurtar o meu caminho, é óbvio que eu vou fazer isso, mas da maneira mais educada possível, mais gentil possível, sem ser deselegante, né? Eu sempre uso de técnica de comunicação não violenta. Se você não aprendeu sobre isso, aprenda, porque isso muda a tua vida, né? Para você pedir alguma coisa para alguém, isso facilita bastante, né? O teu discurso e a sua narrativa. Mas sempre que eu posso, de fato, contar com alguém para fazer uma coisa que vai facilitar e que não vai me dar tanto trabalho se eu for fazer sozinha, né? Porque eu tenho até uma newsletter que fala, no final é tudo sobre gente. Então, assim, eu preciso contar com o meu entorno, eu preciso contar com a minha base de contatos, né? Então, acho que é não ser sem noção. Acho que esse é o ponto, assim, sabe? Você vai pedir uma coisa que é muito absurda, porra, tenta não, né? Mas se for uma coisa, uma indicação de alguém, né? Uma orientação, enfim, eu acho que isso tudo é muito legítimo. E tem um ponto também que nós, como mulheres, precisamos nos apropriar, que é essa questão, né? Cara, você não precisa fazer nada sozinha. Você não precisa carregar um piano nas suas costas. Você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter alguém para quem contar, você tem que ter aquela tua amiga específica para cada coisa, aquela pessoa dentro do trabalho específica para cada coisa, o teu processo de networking também, né? Então, eu falo que eu tô com 35 anos, tenho uma empresa desde 2020 e eu só tô onde eu estou porque eu pude contar com muita gente. Teve muita gente que acelerou, né, o meu caminho profissional. Em 2021 eu voltei para o Brasil com 4 malas, um cachorro e $26 mil, era tudo que eu tinha na vida. E eu liguei para uma amiga e falei assim, tô voltando para o Brasil, tô há 3 anos, longe da minha carreira profissional, e eu preciso da tua ajuda. Estou fazendo isso aqui. Hoje claro e tal, obviamente que a gente nutria, né, as relações nesse meio tempo, mas eu tive que contar com muita gente, né, para poder
para poder voltar para o mercado de trabalho. Então, nutram as suas relações. Acho que essa é a parte mais bonita do networking, assim, você de fato ter com quem contar de maneira legítima, como eu sempre falo. Mas, estendendo um pouco um ponto que você acabou de tocar, Jéssica, falando que se encontrou, enfim, se conectou com pessoas que fizeram muita diferença na sua trajetória. Algumas foram intencionais ou aconteceram. Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso. Bom, eu tenho as duas situações. Acho que quando você está, digamos assim, aberta para isso, acontecem as duas coisas. Primeiro, quando você fala de ser intencional, eu tenho uma agenda. Eu, pelo menos uma vez por semana, almoço, me encontro, faço um encontro virtual com uma pessoa que eu ainda não conheço, que eu acho absolutamente pouco. Mas me força, me obriga, não é uma palavra boa, mas eu coloco na minha prioridade que conhecer pessoas novas e fazer esses contatos é parte do meu trabalho. Então, isso para mim é o intencional. O que eu penso é assim, tirando feriados, etc., eu estou falando de quê? 40 pessoas por ano, né? Tira semanas que estou de férias, o que não acontece, enfim. É muito pouca gente, comparado com todo mundo que tem no mercado que eu poderia conhecer. É muito pouca gente. Então, dá para a gente escolher pessoas legais. É o que eu sempre digo. Por que eu vou me conectar com gente que não tem uma energia bacana, que não é a minha energia? Porque, assim, são poucas, mas se você intencionalmente se abre para quem você acha, com quem você pode ter uma conexão legal e que, independente da pessoa, pode nunca fazer nada por você, você vai ter bons momentos, a vida fica mais legal, a vida fica mais divertida, a vida fica mais rica no sentido das relações. Então, o meu intencional, ele é muito direcionado para isso, para encontros interessantes. Agora, o não intencional também é uma escolha, porque as pessoas me procuram, ou eu tenho a possibilidade de estar ou de participar de eventos, de encontros, de grupos. E aí você pode não ir, você pode ir de corpo, mas a alma tá boiando, sabe aquela coisa, a alma saiu do corpo, aquela figurinha, a alma até saiu do corpo. Bem, às vezes você tá lá, mas você não tá de alma. E aí você não tá aberto para se conectar com as pessoas, né? Ou você pode estar aí atirando para todo lado que nem uma metralhadora séria. Então, assim, eu acho que tem as duas coisas. E quando as pessoas te procuram, qual é a sua atitude? Deve estar querendo me fazer um favor, me pedir um favor, está precisando de alguma, sabe? Ou não, estou sem tempo, ou não, me convidaram para esse evento, mas que preguiça, não vou. Então, a gente muitas vezes, assim, parênteses na preguiça. Todo mundo está exausto. Se você não está cansada, sobrecarregada, tem alguma coisa errada, assim, né? Assim, todo mundo que está trabalhando, que tem uma ocupação, está exausto. A vida contemporânea, ela é muito demandante. A gente tem muita coisa para dar conta. Então, assim, superar esse cansaço que é de todos nós, não é assim, nossa, essa semana eu não tenho nada para fazer, não vejo a hora de chegar quinta-feira que eu vou naquele evento de network. Não é assim a vida, né? A vida tô cansada, trabalhei para caramba, tem um monte de coisa para fazer. O que eu vou priorizar? O que eu vou ter que tirar para poder priorizar estar com pessoas e abrir minha mente para novas possibilidades? É uma escolha. Então, até o não intencional, que é quando alguém te convida, quando alguém te chama, quando alguém te pede um café, para mim tem um pouco de como é que eu enxergo isso como possibilidade. E aí, para mim, isso tem um leque gigantesco, assim. Eu tomo café com pessoas muito diversas, porque além de aceitar os convites, eu não consigo aceitar todos, eu faço questão de aceitar convites de pessoas de diferentes níveis sociais, pessoas que, geralmente, assim, eu participo de muito projeto social, né? Eu dou palestra e tal, eu tento, de alguma maneira, compartilhar meu conhecimento. Minha forma de contribuir é essa. Então, volta e meia tem algum jovem de algum programa que vem, que às vezes é a primeira vez que aquela pessoa tem uma chance de conversar com uma pessoa já com outro repertório, com uma outra experiência. Eu sou super aberta. Então, para mim, tem de tudo no meu network. E
E é mentira dizer que eu só ensino, porque eu aprendo pra caramba. Porque essa pessoa é jovem, porque ela me traz uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva de sociedade. É óbvio que eu também aprendo. Então, enxergar o networking como... O que eu sempre digo, é mais do que tomar um café com alguém para quem eu vou pedir um favor. É muito mais. São ex-colegas, pessoas com quem eu já tive uma relação de trabalho, e quando a gente trabalha numa empresa, principalmente, que você está lá o dia inteiro, há mais tempo, né? Porque hoje tem o híbrido e tal, mas eu sou de uma geração em que era tudo presencial, então eu ficava mais tempo com as pessoas do meu trabalho do que com qualquer outra pessoa da minha vida, né? Com cônjuge, com filho, com pais, com amigos, com aquelas pessoas que eu passava 10 horas por dia. Então, quando você está ali, você estabelece um vínculo muito grande de amizade, de intimidade, e depois que você muda de empresa, às vezes você fica anos sem falar com aquelas pessoas, mas tem um vínculo ali estabelecido. É muito, além de gostoso, relativamente fácil reativar esses contatos. Vocês têm uma história. Então, às vezes, você procurar uma pessoa com quem você trabalhou muito tempo, para saber como ela está, você vai descobrir um monte de coisa legal. Primeiro, você vai descobrir que intimidade você reativa assim. E aí a pessoa te conta onde ela está, a trajetória dela depois que vocês se separaram, o que ela está fazendo, o que ela aprendeu, o que ela bateu a cabeça, o que ela conquistou. Muito mais fácil do que, às vezes, conquistar uma relação nova. Então, eu não acho também que é olhar só para quem poderia ser, mas é olhar para aquele tantão de gente que já passou pela sua vida e que, às vezes, você nem acha que faz sentido, mas vai lá olhar o que aquela pessoa está fazendo. Vai ver o que aconteceu com a vida dela e você vai descobrir coisas fantásticas. Sim, e fazendo um gancho nisso que você falou, Suzana, que é super importante, eu acho que, inclusive, mais importante do que aquilo que você executa nos ambientes que você está, porque a gente procura, né, de fato, entregar o melhor que a gente sabe, é como você sai dessas relações, né? Você sair muito bem dos lugares, né? Você ser uma pessoa respeitosa, que você deixa ali, né? Uma saudadezinha, eu falo. Eu tenho várias pessoas, assim, do meu trabalho que eu indico, inclusive, eu contratei minha ex-chefe para trabalhar comigo. Nossa, falei assim, cara, Lud, eu abri a minha empresa e eu preciso que você venha trabalhar comigo, entendeu? Por quê? Porque ela me ensinou várias coisas, né? Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de contratar uma pessoa que eu sei que é extremamente competente e que eu pude estar junto executando alguma atividade e eu sei que isso vai ser bom para a minha empresa ou eu posso indicar para alguém, eu super indico, né? Então, eu acho que esse processo do network, ele vem de um lugar também de que raramente você vai receber um não se você é competente naquilo que você faz. Porque, às vezes, a pessoa ela não precisa ter consumido o teu serviço ou o teu produto ou qualquer coisa assim. É tão legítimo aquilo que você realiza que a pessoa confia. Fala assim, cara, tá bom isso aqui, deixa eu dar uma olhada no que essa pessoa faz, né? Olha a maneira como ela fala, a maneira como ela se comunica, né? Então, e é aquilo, executar, né? Você mostrar para o mercado que de fato você é uma oportunidade. Acho que isso tem um ponto também do networking, né? Como é que você mostra para essa pessoa que você está conversando que você é uma oportunidade, né? Até porque o networking ele tem também esse viés, né? Esse caminho. Eu sempre acredito no networking como esse processo da nutrição da relação, como essas pessoas elas podem acelerar coisas que eu não posso fazer sozinha, e sim, como eu posso aprender com elas, né? E eu deixo isso muito claro, isso é muito legal, né? Você verbalizar, olha, eu aprendi isso com você. Eu achei muito legal isso aqui que você me falou. Eu não tinha essa perspectiva a respeito desse determinado assunto. Foi muito bom conversar com você sobre isso. Então, essas palavras de afirmação, elas também deixam uma boa lembrança, sabe? De quando você se retira de um lugar, de uma reunião, de um café, de um networking, agradecer. Dentro do LinkedIn, inclusive, eu uso uma estratégia que é super importante para mim, que é eu escolho 10 enquanto você sai para tomar os seus cafés, e eu acho isso muito legal, e eu quero começar a fazer também. Eu escolho 10 pessoas no LinkedIn para eu comentar conteúdos que são interessantes para mim. 10 pessoas que eu não conheço, que eu nunca tive contato, nada. Então eu vou lá, eu pego o conteúdo, eu comento, né? Essa pessoa normalmente curte esse conteúdo, responde, eu chamo no inbox pra gente trocar uma ideia. E assim as relações vão acontecendo. E um outro ponto que você trouxe também, Suzana, que eu achei super importante, que é essa questão da gente administrar o nosso tempo, né? Eu sempre falo que tempo é o nosso único recurso não renovável, então a gente tem que utilizar com inteligência. Então, uma pessoa te chama para alguma coisa, tem que entender, tá, o que essa pessoa de fato quer, né? Será que é uma coisa aleatória? Porque tem também, né? Tem gente que te manda mensagem e fala assim, ai, vamos tomar um café para falar sobre, sei lá, a história da carochinha, tipo, talvez não seja assim, sabe? Tipo, aceitar, não precisa aceitar tudo.
precisa aceitar todas as reuniões, você não precisa ir em todos os eventos, a gente precisa filtrar aquilo que faz sentido para nós, né? Então, otimizar o nosso tempo e pensar como eu quero dividir o meu tempo com o outro, né? Acho que isso é um ponto importante também, senão daqui a pouco a gente está, né, se relacionando e estando em lugares que a gente não precisa estar, e aí isso se torna cansativo, né? A gente tem 1 milhão de coisas para fazer, tem uma rotina absurda, então seja inteligente também nas suas escolhas, né? De quem você quer conversar, que lugares você quer estar, quanto tempo você vai permanecer, e coloca isso na agenda, porque networking, assim como produção de conteúdo, faz parte da nossa rotina de trabalho. Eu sempre falo isso para todo mundo, eu não tenho tempo ninguém tem, a gente só tem tempo que é prioridade. Então, se você acha que networking não é uma prioridade, você não vai ter tempo para isso, né? E assim vai, para tudo na vida. Perfeito. E, gente, e a relação da marca pessoal com, enfim, a facilidade de fazer networking? Como que funciona isso? Como que a marca pessoal impacta nessa parte de você cultivar relacionamentos de trabalho? Quer falar, Suzana? Depois eu complemento? Você escreveu um livro sobre isso, vai lá. A marca... A marca pessoal... O que é marca? Qualquer marca. É uma expectativa de performance futura baseada na performance passada. Então, se eu tenho uma reputação de agir de uma determinada maneira, de prover determinado valor, de ser de determinado jeito, e isso forma uma expectativa na cabeça das pessoas, elas vão esperar que o contato comigo seja mais para cá ou mais para lá. Então, impacta no sentido de quanto mais eu deixo as pessoas saberem quem sou eu, minhas competências, o que eu já fiz, mais essa expectativa se forma de uma maneira alinhada com aquilo que eu quero mostrar. Porque é aquela história que eu falo da bola de cristal, né? Quanto mais eu me mostro para o mundo de um lugar, de um ponto de vista que faz sentido para mim e faz sentido para o outro, mais alinhadas são as oportunidades que surgem para mim. Porque todos nós somos multifacetados. Todos nós temos várias dimensões. E a gente não mostra todas para todo mundo. Algumas a gente não mostra para ninguém, outras a gente mostra mais em um determinado ambiente, outras a gente mostra mais em um determinado outro ambiente. Todo mundo é complexo. Só que acaba que se você não tem uma estratégia de como se apresentar profissionalmente, você acaba levando essa complexidade para a sua apresentação para o mundo. Então, quando você é intencional na sua marca, você está mostrando uma parte específica de você que você quer que as pessoas se lembrem. Porque, de novo, ninguém está nem aí para você, ninguém está nem aí para mim. Me ajuda a te ajudar, né? Me mostra o que você faz, para eu poder me lembrar de você. E me mostra com frequência, que é o que a Jéssica estava falando do conteúdo que ela produz, da comunicação, etc. Não é porque você se mostrou uma vez que a sua marca pessoal está formada. As pessoas esquecem ou não viram, porque você acha que você falou, mas ninguém prestou atenção. Então, quanto mais consistente é a mensagem que você manda, e quanto mais a sua marca pessoal está consolidada num determinado lugar, mais fácil e fluido se torna o networking, porque você vai me procurar, você sabe mais ou menos o que esperar. Você sabe mais ou menos como é que poderia ser esse encontro. E aí um pouco do que a Jéssica falou, de não ter que aceitar tudo nem dizer sim para tudo. A gente tem que ser pragmática também, todos nós. Então, quanto mais você se mostra, mais você atrai convites alinhados com aquilo que você busca. Sim. E mais fácil fica para o outro também aceitar ou não aceitar, porque às vezes o não que você recebe também é bom para você, porque talvez aquele conteúdo ou o que você tem para falar, de fato não tivesse conexão com aquela pessoa, com aquela empresa, com aquela situação. Então, uma marca forte está diretamente correlacionada a um networking mais eficiente, mais fluido e que economiza o tempo de mais pessoas e que direciona mais oportunidades. Sim. E aí, quando a gente fala dessa questão orgânica do network, a gente precisa lembrar também que a gente vive numa cultura de que é feio falar sobre si. É feio falar sobre as nossas habilidades, é feio falar sobre as nossas competências. A palavra autopromoção é uma palavra não muito bem vista no nosso país, né? Na nossa cultura, de uma maneira geral. Quando, na verdade, quando você deixa de se autopromover, quando você deixa de falar sobre as suas conquistas, né? Como é que você quer que as pessoas entendam o que você faz? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem como uma oportunidade? Como é que você quer que as pessoas te olhem, né? Te vejam ali como algo interessante, de fato. Então, se eu perguntar para a Ju ou para a Suzana, cite o nome de uma mulher que é interessante para você, que se admira hoje.
Fala aí, Suzana, alguém. Qual a primeira mulher que vem na sua cabeça do mercado que você fala assim, puta, essa mulher aqui é incrível? Cris Axé. Por quê? Então, nossa! Bom, a Cris, além de ser uma mulher super conectada, ela promove lideranças femininas. É uma mulher interessantíssima com um repertório de vida e de carreira muito diferenciados e que foi uma pioneira na época dela. Quando ela, e como ela que você foi uma das teve primeiras acesso a essas informações? Pois é, me relacionando com ela. Se relacionando, nutrindo relação, consumindo conteúdo. Então, assim, todas as vezes que a gente admira alguém é porque essa pessoa driblou o medo da exposição para explanar ou contar aquilo que ela sabe. Exatamente. Seja numa produção de conteúdo, seja numa live, seja num networking específico, num evento. Sabe uma coisa que eu faço em evento, que eu adoro, que daí eu falo que eu sou cara de pau, que é de fato isso, está dentro da minha lista de coisas que eu faço, que entram nesse meu conceito ali do ser um pouco mais ousada. E quando eu vou num evento com uma amiga, nunca fico, ou raramente fico com essa minha amiga num evento. Eu sempre quero sentar em mesas diferentes. Eu quero conversar com pessoas diferentes, sabe? Então, assim, eu levo tão a sério essa questão da administração do meu tempo e do recurso, porque custa você participar desses eventos, que quando eu vou, eu sou muito estratégica, eu sou muito pontual. Então, eu vou lá e falo, olha, hoje eu preciso conhecer 5 pessoas novas. Hoje eu preciso conhecer 3 pessoas novas. Hoje eu preciso assistir 3 palestras. Então, eu sou meio obcecada por essa administração do meu tempo quando eu estou nesses lugares, assim, sabe? Porque eu sei que depois isso vai me gerar algum valor. E eu não estou falando de fechar contratos, de vender serviços. Não, é o valor do conhecimento, é o valor dessa pessoa me ensinar alguma coisa, é o valor dessa pessoa me apresentar para uma outra pessoa, né? Então, você administrar isso também, né? Você ter o propósito do porquê que você está fazendo o que você está fazendo também é super importante, né? Então, todo esse processo da autopromoção, de você falar sobre si de maneira inteligente, né? Você não precisa ficar falando sobre você o tempo todo. Existem técnicas para isso também, né? Tem um livro de uma grande amiga minha, que é a Maite Carvalho, que ela fala sobre etos, patos e logos. Estudem sobre isso também, isso vai melhorar a comunicação de vocês de uma maneira absurda, né? Então, entenda por que você está fazendo o que você está fazendo. Eu acho que isso muda muita coisa também, né? Você ter propósito a respeito daquela atividade que você está realizando. Reforçando a indicação do livro da Maite, Maite é maravilhosa mesmo. De fato, qualquer material didático que te ajude com estrutura. Existe estrutura para isso. Você não precisa navegar. Você pode aprender com a experiência das pessoas que já escreveram sobre isso, da experiência das pessoas que já passaram. Por isso, acho que esse é um ponto super importante que você trouxe mesmo. E quando você falou do que a pessoa se expôs, é porque está na arena, estar na arena. Sim. Só é visto quem está na arena, só é lembrada quem está na arena. Então, se joga, né? Exato. Você falou que você faz muito trabalho social, né, Suzana? Eu acho isso incrível também. Desde 2019, eu trabalho com palestras, mentorias, enfim, para o tema de protagonismo feminino. E tem uma frase do Celso Greco que eu gosto muito. Então, assim, se você é uma mulher hoje, né, que teve o privilégio de ter acesso à cultura, à educação, né, se você conseguiu fazer uma faculdade ou alguma especialização internacional, enfim, se você tem repertório, você acha que com esse conhecimento que você tem, você pode ajudar outras pessoas de um modo geral, faça isso. Tem uma frase do Celso Greco que eu amo, que ele fala que se a gente não usa o nosso potencial e os nossos privilégios ao máximo, a gente corre o risco de diminuir o potencial dos outros. Então, se não for por você, que sejam pelas outras pessoas que você possa impactar, sabe? Então, isso muda tudo também, porque no final não é sobre você, se você for parar pra pensar. É de gerar valor para alguém, né? De gerar valor para alguém. Sempre tem alguém que vai se inspirar na gente, sempre, entendeu? Então, vamos usar isso para o bem, né? Muito bom. E quem é introvertida, gente, que tem vergonha por natureza, já não tem essa habilidade, porque tem gente que faz com muita naturalidade, de conversar, de convidar, de se apresentar, e quem não tem essa habilidade, mas precisa fazer e gostaria de melhorar. Eu adorei a Jéssica falando que ela é cara de pau. Falou umas 3 vezes que ela é cara de pau. Mas dá para desenvolver isso também. Foi o meu caso. Então. Pois é. Conta, então. Conta pra gente.
Eu acho que todas as vezes que eu vejo que eu tô perdendo a oportunidade de alguma coisa, seja qualquer coisa, me conectar, conversar e tal, eu coloco a vergonha de escanteio. Eu falo assim, gata, não tem opção, entendeu? A hora é agora. Se não for agora, você não vai mais ter essa oportunidade aqui, entendeu? É eu o tempo todo falando comigo mesma, sabe? Então, assim, se eu vou num evento, se eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, se a pessoa tá na minha frente, eu invento um personagem, entendeu? Tá tudo bem, sabe? Faz parte do processo. Não tem muito de onde fugir. E isso é algo que você desenvolve. Eu trabalhei em ambientes assim extremamente tóxicos que eu não podia explanar, que eu não podia me expressar. Eu venho de uma cultura familiar assim também, né? Então assim, eu tive que olhar para o networking, para a comunicação, para a persuasão, para o meu repertório, tudo isso que a gente trouxe aqui como uma oportunidade para eu crescer profissionalmente, entendeu? Porque assim, eu não consigo expandir, eu não consigo crescer se eu fico parada no mesmo lugar. Não tem como, tipo, a gente precisa. Eu acho que tudo isso aqui que a gente tá falando precisa algo que. A gente precisa desenvolver isso. Tudo bem você ter vergonha. Tá tudo certo, eu também já tive vergonha. Tudo bem você ter medo de falar em público, eu já tive esse medo. Tudo bem você não chegar num evento e não conseguir dialogar com alguém, tá? Mas quais são os caminhos? Como é que eu posso desenvolver isso aos poucos, entendeu? Então, para uma pessoa mais introvertida, a escrita é o melhor caminho. Eu acho que não fazer nada não é uma opção. Mas o que eu posso fazer para gerar isso tudo aqui que a gente está falando que me deixe confortável para executar? Né? Então, toda maneira de falar sobre o seu trabalho, independente da rede social que você usa, ela é legítima. Então, se você é uma pessoa mais introvertida e você tem lá o que eu chamo de cota social, que é uma coisa que eu tenho também, né? Então, eu não estou sempre em vários eventos, eu tenho déficit de atenção e muita gente cansa a minha mente, e um dia a gente pode falar sobre isso também, né? Eu deposito ali 70%, 80% da minha energia no LinkedIn. A maioria das minhas bases de contato são feitas através do LinkedIn e de reuniões online, né? Quando eu tenho a oportunidade de conhecer essa pessoa pessoalmente, obviamente que eu aproveito, mas eu não sou a pessoa que vai em vários eventos, que está sempre presente, e tá tudo bem, isso é uma parte de fazer e não é uma crítica, muito pelo contrário. É uma habilidade que eu tenho que desenvolver, inclusive, que é uma meta minha agora em 2024, até porque eu estou em São Paulo, eu preciso aproveitar essa cidade ao máximo para isso. Mas, desde que eu comecei a falar sobre networking, eu estive nesse lugar. Eu faço tudo online. Né? Então, a minha expressão, a minha voz, a minha fala, todo o conhecimento que eu tenho, ela é expressada através da escrita. E ninguém tá te vendo, só tá te olhando. Isso facilita muito a vida. Isso é muito bom. Pode falar, Juliana. Tem um outro aspecto sobre as pessoas introvertidas, que é o fato de que pessoas introvertidas são muito boas em relacionamentos mais profundos, em relacionamentos um a um. Então, enquanto uma pessoa extrovertida chegando nos ambientes, as pessoas introvertidas não vão ter, às vezes, essa facilidade de grupos menores, né? Umas coisas mais íntimas. Grupos menores, exatamente. Então, achar o seu jeito, como a Jéssica falou, assim, precisa um pouco de esforço. Você faz um esforço se você acreditar que isso pode ser bom para você e te trazer coisas boas para a sua vida. Mas você não pode se violentar também. Então, assim, como ela falou, através da escrita, também através de grupos menores, às vezes você vai chegar num evento que tem 1000 pessoas, mas você vai se relacionar com uma. Mas com aquela pessoa, você vai ter uma escuta empática, você vai se aprofundar, você vai estabelecer uma conexão genuína. Tá valendo. O problema é não ir, ou ir e não se abrir para relacionamento nenhum. Então, tirar partido daquilo que os introvertidos têm. Não, você não vai tentar nascer de novo para ser uma pessoa extrovertida. As relações das pessoas introvertidas, inclusive, são mais duradouras. Então, tem várias vantagens nesse perfil também. Sim. É só um jeito diferente de abordar as relações. Não é melhor nem pior. É diferente. As pessoas extrovertidas fazem mais contatos, geralmente mais superficiais. Tudo bem também, né? Tem uma coisa de quantidade. E o introvertido geralmente tem uma coisa de qualidade. E aí você vai equilibrando. É muito comum pedirem para a gente, né, Juliana, Jéssica, dicas de networking para pessoas introvertidas. Mas é menos comum pedirem para pessoas extrovertidas. E tem também, que é isso. Tenta se aprofundar um pouco mais. Sim. Todo mundo pode se desenvolver dentro do seu estilo. Todo mundo pode aprender com o outro estilo, né, a desenvolver melhores relacionamentos. Então, não é ruim, né?
um estilo. Uma técnica que eu uso mesmo, gente, isso aqui tudo fontes da minha cabeça, tá? São coisas que eu vou fazendo para mim e eu vou passando para as pessoas. No LinkedIn, inclusive, existem vários eventos online. Então, se você colocar ali networking, a palavra-chave da lupa, vai aparecer vários eventos no mundo inteiro, né? Filtra lá por eventos que estão acontecendo no Brasil e participa desse evento se for interessante para você. Se você curtiu o evento, assim que acabar ou no dia seguinte, manda uma mensagem para o palestrante ou presta atenção em quem fez um comentário interessante também a respeito do que estava assistindo e tal. Falou, olha, gostei muito do que você falou e tal. Estava olhando aqui que você é uma profissional XPTO, eu também, ou nós temos áreas correlatas, enfim, fico aqui à tua disposição, sabe? Então, isso é super importante. E um outro ponto dessa frase que eu trouxe, todas as vezes que assisti uma palestra, o palestrante falou assim, gente, contem comigo o que vocês precisarem. Eu tô aqui à disposição, se vocês caem em alguma dúvida, me mandem mensagem, manda a mensagem, se você precisar. Manda a pergunta, porque quando a gente fala isso, é porque de fato nós estamos disponíveis. E a gente perde uma puta oportunidade, sabe? De ter 30 minutos com uma pessoa que vai trazer um conteúdo muito legal para você, que pode mudar o curso da tua carreira, e a gente não faz isso. Exatamente. Por na medo, última página, por vergonha. Sempre tem um e-mail, um QR Code, enfim, e falar, quem tiver dúvida... Se apropria das possibilidades que as pessoas estão te dando de graça. Pois é, Jéssica, você que faz muita palestra, deve ter a mesma experiência que eu. Eu abro o QR Code e falo, gente, olha, pode ser que eu demore, mas eu respondo todo mundo que entra em contato comigo, e o número de pessoas que entram em contato é muito baixo. A pessoa vem, te procura depois, faz fila, elogia, pergunta, quer tirar até a última gota de sangue que você tá ali, mas às vezes não manda uma mensagem depois. E você fala, que engraçado, né? Como é que as pessoas, né? E você sabe que tem uma coisa geracional, porque quando eu faço palestra para gente mais jovem, o número de gente que se conecta comigo é muito maior. Eu acho a que resposta é comportamento, também hábito. Então, sabe, eu acho que é super boa essa dica. Eu sempre faço as contas, gente. Sempre mesmo, assim. Tipo, o que eu tô perdendo por não fazer? Né? E se eu posso ter 30 minutos de uma Suzana, por exemplo, se eu posso ter 30 minutos da Ju, eu não sei quanto vale a tua hora. Você acha que eu vou perder a oportunidade de ter 30 minutos com a Suzana, de fazer para ela qualquer pergunta que eu posso, ou pedir uma orientação, se ela me possibilitou isso? Suzana, você tem 15 minutos do seu tempo? Né? Não precisa ser uma online. Eu vou te mandar uma pergunta aqui, você me responde quando você puder. Manda um e-mail. Sempre coloca assim, ó, responde quando você puder. Não precisa ser agora, nada é urgente. Como você falou, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Né? Então, assim, acho que se apropriar disso também é importante, sempre com bom senso, obviamente. Porque eu também recebo muitas informações no LinkedIn assim, você pode fazer a revisão do meu perfil? Eu falo, não. Né? Eu vou fazer uma reunião, você pode fazer uma apresentação, mas antes eu queria que você levantasse os dados da minha empresa para você me trazer um relatório. Pode? Não, gente, isso já é trabalho. Isso acontece então, assim, em todas as áreas. Exato. Para mim também, o meu trabalho é encontrar talentos executivos. Tem gente que vem me pedir indicação de candidato. Tal. Só falta me mandar. Calma, já te mando um orçamento. Tem que ser assim. Gente, tá tudo bem, tá? Se apropriar dessas habilidades. Isso são habilidades. Ninguém nasce sabendo falar não. Ninguém nasce sabendo fazer networking. Ninguém nasce sabendo se comunicar perfeitamente com o repertório, ser persuasivo e etc. Nada disso, né? Existem algumas pessoas que têm uma facilidade, né? Enfim, é natural. Mas ainda assim, você precisa, dentro dessa facilidade, ajustar essa comunicação para você não se perder. Perfeito. Então, estudem, por favor. Estudem, que isso facilita muito a vida da gente. Não, ótimos conselhos, gente. Isso de se conectar com o palestrante depois, enfim, pegar o contato, acho que é uma ótima oportunidade. Primeiro que você estava lá, e aí você tem um assunto, olha, assisti sua palestra, não sei aonde. Né? Você não inicia a conversa do nada. E você prestigiou, você estava presencialmente, então eu acho que a pessoa vai acabar te respondendo, né? Sim, acontece muito. Eu acho que quem abre responde. Eu acho que quem abre responde. Sim. Eu fiz um conteúdo no LinkedIn esses dias que eu tô, né, criando um podcast, enfim, e eu coloquei, se vocês adivinharem 3 pautas a respeito do meu podcast, eu vou dar uma mentoria de graça para quem fizer isso. Teve 4 comentários, 4 pessoas super ousadas, nenhuma acertou. Tudo bem. Mas se eu falar o quanto custa a mentoria, você teria colocado 20 vezes ali.
3, 4, 5 palavras, 10 opções. Sabe essas oportunidades que aparecem pra gente, assim? Tipo, cara, vai, comenta. Não precisa ter medo, sabe? Tipo, se errar, errou, mas e se acertar? E se der certo? E se eu conseguir? E se for isso? Sabe? E se eu falar e essa pessoa de fato me ajudar? E se eu explanar alguma coisa que eu tô passando e essa pessoa me der uma orientação que eu, tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso, sabe? Então, é sempre sobre o que a gente tá perdendo, sabe? Eu entro num lugar hoje de que eu tenho a missão de viver na minha máxima potência. É muito difícil como mulher. É muito desafiador, né? A gente sabe que o caminho pra gente é sempre mais moroso, é sempre mais dolorido, a gente tem uma série de desafios, mas eu nunca me coloco num lugar de vítima. Nunca, nunca. E isso é um conselho que eu dou para todas as minhas mentoradas, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, né, a gente fica ali, a tal da síndrome da impostora, eu como meu prato da síndrome da impostora todos os dias, eu fico ali, ó céus, ó vida, meu Deus, e agora, será que tá certo, será que tá errado, será que é isso daqui, será que é o caminho certo, mas minha filha, vamos lá, bora, que o mundo não para, entendeu, então... Eu acho que é a gente se colocar num lugar mesmo de protagonista, né? De entender, cara, o que eu tô perdendo por não fazer isso daqui? E aí, quando você faz as contas do que você perde, aí você fala, eita, vou ter que fazer esse rolê aqui, vou ter que desenvolver essa habilidade, porque novas gerações estão chegando, o mundo está cada vez mais digital, né, todos os dias aparece uma coisa nova, as habilidades que a gente tinha ontem já não são tão, né, requisitadas hoje, e aí? O que você faz? Jéssica, para finalizar, você tocou num ponto importante, que para a mulher realmente é tudo mais difícil, e eu acho que a gente precisa ter coragem o tempo todo, né? Então, quais são as dicas que vocês dão, assim, para a mulher, enfim, fazer o networking de uma forma assertiva, construir relacionamentos que sejam positivos para ela, e que no final ela não se arrependa de não ter se exposto, porque quem não se expõe no final acaba se arrependendo, né? Porque é o que você falou, no final, quando vai passando o tempo, vai amadurecendo, enfim, se coloca na balança, você não se expôs com medo do julgamento e da comparação, sendo que a maioria não está nem ligando para você. O que vocês falaram é muito verdade. Então, quem vai sair perdendo é só você, né? E só que, enfim, na hora vem a síndrome do impostor e, sei lá, eu acho que as pessoas acabam tendo medo de um comentário, alguma coisinha assim que te envergonhe, sabe? Que você fala, ai, tá vendo, não devia ter ido, mas qual o problema também, né? De não ter agradado alguém, ou enfim. Então, queria que vocês dessem alguma dica para as mulheres, para elas, enfim, conseguirem avançar nisso. Eu tenho eu escrevi um artigo no LinkedIn, que eu acho que é meu artigo do coração, assim, que é um artigo que fala sobre uma série da Netflix chamada Inventing Anna. Não sei se vocês já chegaram a assistir. Não. Não, então assistam essa série. Essa série fala sobre uma americana, né, que muito persuasiva, altamente ambiciosa, e ela consegue enganar uma parte muito importante da elite de Nova York para financiar um projeto que nunca existiu. Tá? Então, assim... É que ela finge ser uma milionária russa, não é isso? Exatamente. É essa série, né? E aí eu volto a falar sobre a questão da gente estudar a nossa comunicação, a nossa persuasão, a gente criar repertório e tudo mais. Então, acho que a dica mais valiosa que eu posso deixar é assista a essa série da Anna Delvey, né, do Inventing Anna, e veja que dentro do processo da persuasão e da construção da narrativa dela, ela conseguiu tudo que ela conseguiu com uma coisa que nem existia. Imagina você sendo legítima. Muito Aonde bom. que a gente não pode chegar sendo legítima no nosso discurso? E tem uma frase também da Michelle Obama que eu amo, que ela fala assim, que eu já estive sentada à mesa com as pessoas mais poderosas do mundo, e acredite, elas não são tão inteligentes assim. Maravilhosa. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Entendeu? Então, assim, trabalhe teu medo. Trabalhe teu medo. E faz as contas eu acho que... de tudo que você tá perdendo. Perfeito. Eu acho que tem dois aspectos, né, no networking para mulheres. Um é o que a Jéssica está trazendo brilhantemente. Adorei as dicas, inclusive, que muitas vezes a mulher não vai porque
ela tem constrangimento, ela tem medo de ser inferior, de síndrome do impostor, de achar que ela é irrelevante, que o conteúdo dela não interessa a ninguém, que ela não é uma pessoa interessante, etc. Tem um outro aspecto, que é o aspecto de não querer ser inconveniente. Porque como a gente sabe que uma boa parte dos ambientes de networking ainda são masculinos, ambientes masculinos ou pautados por regras masculinas, às vezes as mulheres não se sentem à vontade nesses ambientes. Sair, só tem homem no meu trabalho e eles saíram para tomar um chopp. Eu não sei se eu quero ir e eu não sei se eles querem que eu vá. E as duas coisas geralmente são verdades. Assim, e a gente não pode negar essas coisas. Então, tem uma coisa que, assim, o bom senso é fundamental. Você saber a hora de chegar e saber a hora de sair. Não exagera. Se o ambiente não é um ambiente onde você está confortável, ou você não está deixando as pessoas confortáveis, vai embora. Mas não deixa de ir em todos. Porque também aí você não está tendo bom senso. Qual é a hora que você pode aparecer, que você pode, sim, né, interagir de alguma maneira, sem deixar de ser você? E se é um ambiente que exige que você deixe de ser você, ou que você seja uma personagem, vai embora, porque existem vários outros ambientes, existem várias outras formas. Não, a única forma de fazer networking não é só ir no shopping, no evento, não sei o quê. Tem várias que a Jéssica já citou aqui, e eu também. Entra pela escrita, acessa pelo LinkedIn, responde a uma palestra, comenta no conteúdo, procura a pessoa. Gente, são tantas as formas que não se deixe intimidar, porque alguns ambientes ainda são redutos old school. Infelizmente, continuarão sendo ainda por muitos anos. A gente ainda tem um trabalho muito grande de desconstruir esses padrões. Eu não sei se eu vou viver para ver isso totalmente resolvido. Eu tenho só essa vida aqui até onde eu sei. Então é nessa mesmo que eu tenho que fazer networking. Eu não vou esperar chegar uma geração de, né? É agora. A vida é agora. Então é com o que a gente tem. Né, sem, como você mesmo falou, Jéssica, sem ficar se vitimizando. É mais difícil para a gente? É difícil. So what? Vamos embora com o difícil mesmo. Então, mete as caras. Eu acho que é só isso. Para complementar, Suzana, o que você falou, a gente, como, né, pessoa profissional, a gente busca sempre uma empresa que nos vá trazer o nosso planejamento de carreira, né, que vai desenvolver o nosso planejamento de carreira. Quando, na verdade, planejamento de carreira é algo individual. Ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Quando você parte desse princípio de entender que você é responsável pelo curso da tua carreira, pelo curso da tua história, por tudo aquilo que acontece com você, aí você começa a virar a chave e fala assim, puta, preciso fazer isso daqui, não tem jeito. De alguma maneira ou de outra, me sentindo confortável. E às vezes o desconforto faz parte do processo também. Não dá pra gente achar que a gente vive no mundo da moranguinha e que a gente só vai fazer o que a gente gosta, porque não é assim a realidade da vida. Então, quando você... Aquilo que eu falo, quando você faz as contas daquilo que você tá perdendo por não estar fazendo o que deveria ser feito, né? Alguém vai fazer por você. Alguém vai fazer no teu lugar, né? Então, que seja você. É isso aí. Então, mais ousada. Acho que ser mais ousada, mais corajosa. Acho que também são habilidades. Ousadia e coragem são habilidades que a gente desenvolve também. E estejam perto de boas pessoas que te incentivem a fazer isso, né? Fala com a amiga, vai lá. Faz, o que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu posso contribuir com você? Eu acho que tem um pouco disso. O núcleo masculino vem muito disso. Eu falo que homem dá certo porque homem anda em bando. A gente não anda em bando, entendeu? Quem que é o meu bando? Quem são as mulheres que eu posso contar, sabe? Para eu fazer o que precisa ser feito, para eu ser encorajada. Não que eu dependa da validação de alguém, mas às vezes a gente precisa. Tá tudo bem ouvir uma pessoa que fala assim, cara, vai lá. Para de com essa palhaçada e vai lá fazer o que precisa ser feito, sabe? Então, acho que tem um pouco disso também, sabe? De a gente olhar para o que a gente precisa desenvolver, mas ter também pessoas ao nosso entorno que nos encorajem, principalmente nós mulheres. Assim. Eu acho que é importante ter o apoio, né? Eu acho que elas se sentem mais fortes também, mas é o que você falou. É menos comum, né? Acho que os homens acabam se unindo mais por uma série de motivos. Sim. Com mais facilidade. Sim. É isso aí. Muito bem. É isso aí. Temos.
Gente, muito obrigada. Aprendi muito, assim, foram dicas valiosas que vocês deram, Jéssica. Essa dica de começar na escrita, para quem tem vergonha, enfim, eu acho que é muito bom começar assim, porque a pessoa vai se soltando e no final ela, né, pode ir para um evento presencial, mas de qualquer forma ela pode começar a construir dessa forma por um tempo, relações muito valiosas. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada a quem assistiu. Boa noite e até a próxima. Se cuidem. Obrigada, Juliana, Ju. obrigada Susana, por esse tempo. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Passou voando. Foi muito Acho que rápido. foi uma troca super valiosa. Muito obrigada. Sim. Obrigada, Jéssica. Assim, incrível aprender com vocês. Eu que Obrigada, agradeço, Susana. Se Tchau, cuidem. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.